Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus revele a sua palavra para nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Jesus liberta verdadeiramente. Mas de quê? Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Há uma escravatura dentro do ser humano. E o pecado que escraviza é a natureza pecadora, adâmica, que nascemos com ela. É dessa velha natureza perversa e pecaminosa que Jesus veio nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sendo liberto da nossa natureza de pecado, somos libertos também de cometer pecado, da prática do pecado. O lugar da libertação é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós e nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Morremos como? Morremos com Cristo. Cristo morreu por nós e com nós. Morremos por meio do corpo de Cristo. Morremos para quê? Morremos para o pecado. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Romanos, capítulo 6, verso 2. Há uma morte para o pecado e um viver fora do pecado. Este viver é o viver da nossa ressurreição com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz em Romanos 6,6 que tudo isso foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. Se alguém apenas deseja umas férias do pecado, Jesus não tem isso. Que fique com o pecado e desfrute dele aqui, porque no inferno não poderá gozá-lo. Se desejar uma libertação total, contínua e verdadeira, Jesus tem para oferecer. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que Jesus quer que você viva, liberto do pecado.
Basta crer a palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13. O homem, por causa do pecado, se tornou um maldito. O texto está dizendo: todos nascem debaixo de maldição. Além disso, o ser humano se tornou escravo do pecado, não conseguindo, portanto, viver sem pecar. Por isso que eu disse para os irmãos: como que eu vou fugir da prostituição, da idolatria? Como? Se eu sou um escravo do pecado, se a minha condição é uma condição de pecar mesmo, e eu gosto de pecar. Por que que eu gosto? Porque é a minha natureza. Você vai ver gente assim, observe, tem pessoas que falam mal dos outros, você olha nela, ela está até babando, você vê que ela tem um prazer naquilo, tem prazer, ela tem prazer, porque tem mesmo, porque o pecado é gostoso. Você sabia que é gostoso pecar? É gostoso. Se pecar caísse uma unha, ninguém queria pecar. É gostoso no momento, é prazeroso no momento, mas as suas consequências são terríveis. E aqui já, depois no inferno, então, a coisa fica feia. A vida de uma pessoa é cheia de maldições, enrascadas, derrotas e tristezas, até que ela seja salva em Cristo. Cristo se fez maldito por nós para nos resgatar de todas as nossas maldições. Jesus não precisava ter feito o que fez, mas por amor a nós, ele desceu ao mais humilhante grau da consequência do pecado para nos alcançar onde estávamos. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João 12, verso 32. Cristo, em seu grande amor, nos atraiu a si na cruz. Nele morremos e também ressuscitamos. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, cheia de maldições, e pela nossa ressurreição juntamente com Cristo,
ganhamos a sua vida bendita. Bendita vida, justa e santa. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sendo o pecador maldito pelo pecado, só será livre de sua maldição morrendo para o pecado. Cristo nos fez morrer com Ele na cruz para remover de nós todas as nossas maldições. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Tudo que é maldição que recebemos dos nossos antepassados, começando pela natureza pecaminosa, foi extinta em Cristo na cruz. Acabou tudo ali, na cruz. Não há nenhuma maldição que não tenha sido destruída em Cristo na cruz. Tudo aquilo que foi crucificado em Cristo não tem poder para nos atingir. Nenhuma escravidão permanece depois que morremos e ressuscitamos em Cristo. Até a memória das maldições que praticamos e sofremos não tem mais nenhum poder sobre nós. Aquilo que você fez com os outros e aquilo que fizeram com você. E eu sei que você fez algumas coisinhas terríveis com os outros, viu? No tempo de velha criatura. Deve ter feito. E deve ter sofrido também. Porque é chumbo trocado entre duas velhas criaturas. Agora, se uma é nova criatura, a outra é velha criatura, só a nova criatura apanha, a velha bate. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nenhuma maldição tem domínio sobre uma pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, toda maldição que estava em nós e sobre nós fica desfeita. Só precisamos crer a palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Provérbios, capítulo 14, verso 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência.
Os insensatos zombam do pecado. Você é um insensato que zomba do pecado? Tome cuidado. Eu vou ler aqui também na versão que anotei. O insensato brinca com o pecado, e entre os justos mora a graça. A grande enrascada do homem de qualquer idade é o pecado, e temos que vê-lo como algo muito sério. Não se brinca com o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías capítulo 59, verso 2, e Romanos 3, verso 23. A palavra de Deus diz a quem pertence o pecador. A palavra de Deus diz a quem pertence aquele que vive no pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Primeira carta de João 3, verso 8. Todo pecador irá para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Preste atenção aqui, ó. Apartai-vos de mim, malditos. Você vê? Por que malditos? Malditos por causa do pecado, e malditos porque não creram que Jesus Cristo se fez maldito por nós na cruz para nos salvar dessa maldição. Então não creram, continuaram malditos e foram para o lago de fogo. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, verso 17. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Que triste consequência. Pense nisto. Os prazeres imediatos do pecado se tornarão em tormentos eternos depois no lago de fogo. O tormento eterno é a consequência final do pecado, mas existem consequências já agora. O pecado é pior do que câncer em metástase ou qualquer outra peste. Não se dá trela ao pecado, não se põe panos quentes, nem pode ser tolerado. O pecado se corta pela raiz. Ou você é liberto do pecado agora, ou Deus se livrará de você para sempre. Não convém brincar com o pecado. No final de tudo, haverá apenas dois destinos, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos
para a vida eterna. Mateus 25, verso 46. Nós iremos para um desses dois lugares. Todos vocês. Você irá para um desses dois lugares. Não espere um bom destino da sua vida pecadora. Vivendo no pecado neste mundo, você não terá um bom destino no outro mundo. E para ter um bom destino, tanto aqui como no outro mundo, Jesus Cristo fez algo por nós. Cristo, com muito amor, nos atraiu a si quando foi crucificado. Cristo nos fez morrer em seu corpo na cruz e fomos ressuscitados com Ele, e agora Cristo vive em nós. É preciso crer nisto. Assim não precisamos mais viver no pecado. Um ponto falso na religião é orar para ser liberto do pecado. Tem gente que pensa que basta orar para ser livre do pecado. Começa a orar para ficar livre do pecado e nunca fica. Sabe por quê? Não é orar para ser livre do pecado. Não é orar para ser liberto, mas crer para ser liberto. Somos libertos do pecado crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo. Se você quiser continuar no pecado, continue, mas saiba que fará parte daquele grupo que Jesus falou: e irão estes para o tormento eterno. Mateus 25, verso 46. Não brinque com a sua alma. Nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, verso 13. Quem não concordar comigo, fique à vontade, mas não diga que não é exatamente isso que a palavra de Deus diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, verso 8. Creia e considere a palavra de Deus. Ainda vamos ler mais um texto para encerrar. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, verso 18. Deus é contra o pecado de modo geral, especialmente na vida daqueles que são dele. Entendam bem, Deus é contra o pecado nos corruptos de Brasília e em qualquer um que o pecado se encontre. Mas Deus é contra o pecado, principalmente na vida dos seus filhos. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, saiba que Deus é contra, muito contra o pecado na sua vida. Ele não aceita.
A santidade de Deus não tolera o pecado. A própria ira de Deus testifica da sua santidade. Uma definição da ira de Deus é a sua santidade contra o pecado. Se não houvesse a ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado. A ira de Deus não é como a reação estúpida e pecaminosa da natureza caída do homem. Sua ira é a manifestação da sua recusa santa em suportar a natureza pecaminosa do pecador. É a sua recusa de entrar em acordo com o pecador. É o seu justo julgamento manifestado contra o pecador e o seu pecado. Qual é o sentimento de Deus para com o pecador e o pecado? Acabar com ambos. Foi o que ele fez na cruz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Segunda carta de Pedro 2, verso 24. Porque Deus não tolera o pecado, ele providenciou em Cristo uma libertação real do pecado. Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Se fizer isso, Deus teria que pedir desculpas aos anjos que pecaram e que foram lançados no inferno. Segunda carta de Pedro 2:4. Se Deus tolerar você no pecado, terá que se desculpar com o mundo antigo que morreu afogado no dilúvio. Segunda Pedro 2:5. Se tolerar você no pecado, Deus terá que se retratar com as cidades de Sodoma e Gomorra que viraram cinzas. Segunda Pedro 2:6. Mas ele não vai tolerar você no pecado e com seus pecados. Deus tem a mesma postura em relação ao pecado em qualquer época. Ele não tolera. O pecado é a única intolerância de Deus. Mas Deus tem a solução maravilhosa para o nosso caso. E a solução de Deus é esta: eu mato você na cruz, no corpo do meu filho, depois ressuscito você juntamente com o meu filho, substituindo a sua vida pecadora pela vida do meu filho em seu interior. Deus diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Deuteronômio 32, verso 39. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Deus nos matou em Cristo na cruz. Cristo nos crucificou com Ele. Com Cristo morremos para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2:6. Agora Cristo vive a sua vida ressurreta, justa e santa em nós. Se Cristo
nos libertou do pecado, mas continuamos envolvidos com Ele, então fomos salvos de quê? De nada. Se Cristo nos arrancou das mãos do diabo, mas continuamos controlados por Ele, isso não é salvação. Deus não tolera salvação profana, corrupta e misturada com o pecado. Jesus foi categórico em afirmar: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, verso 36. Verdadeiramente livre é a libertação de Jesus. Você conhece a libertação de Jesus? A libertação de Jesus é o que ele chamou de verdadeiramente livre. Se você não crer sua morte com Cristo, a fim de ser justificado do pecado, continuará culpado e debaixo da ira de Deus. A única esperança para o pecador é morrer e ressuscitar em Cristo. A única esperança para o pecador é morrer e ressuscitar em Cristo. Se não morrer agora, terá que morrer depois, mas já é a segunda morte no lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Quando você pensar no pecado, o veja crucificado no corpo de Cristo, e também se veja crucificado com Cristo pela fé na palavra de Deus. Meu irmão, quando você pensar no pecado, na tentação, você veja esse pecado crucificado no corpo de Cristo. É a inveja? É a ganância? O que é? Então você vê assim: a minha inveja, a minha ganância, seja lá o que for, está crucificado no corpo de Cristo. É assim que temos que ver o pecado. Não só o pecado, mas a nós mesmos. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, você estará livre do pecado e também não viverá mais nele. É assim que Deus nos aceita.